morning! Estamos aqui para a nossa primeira aula de inglês, né, nono ano? Espero que vocês aproveitem bem, tá? Hoje nós vamos falar, na verdade a gente vai revisar, porque eu já dei isso na sala de aula. E hoje a gente tá dando online. Aí vejam, a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro imediato, é aquele que nós usamos o going to. Vamos ver o que significa, como ele é formado e as suas formas, ok? Futuro imediato, que é aquele que nós usamos o going to, vocês devem estar lembrados. O que ele significa? É uma ação que vai ser realizada imediatamente. Ou seja, uma ação que você planeja essa ação e tem certeza que vai acontecer. A gente chama de futuro próximo. É um futuro próximo que você programou e tem certeza que vai dar certo, que você vai praticar essa ação. Nós utilizamos nesses momentos o futuro imediato. Aí eu coloquei um exemplo, ó. I'm going to work. Eu vou trabalhar. Com certeza eu vou trabalhar amanhã. Então eu vou utilizar o I'm going to work tomorrow. You are going to work. Que significa eu vou trabalhar, você vai trabalhar. Como um futuro imediato é formado? Ele é formado pelo sujeito, que esse sujeito pode ser representado por nome ou por pronome, que é o sujeito, o verbo to be, olha o verbo to be de novo aqui, formando o futuro imediato, o verbo to be, que é o am, is, are, mais o going, que é o gerúndio do verbo ir, mais um verbo no infinitivo, com o to. Aí, ó, sujeito, mais o am, are, is, mais o going, que é o verbo go no gerund. O que é gerund? São aqueles verbos que no nosso português é ando, endo, indo. Isso é o que a gente chama de futuro, de gerúndio. E no inglês, essas terminações é ing, mais um verbo no infinitivo, que são os verbos com to. No nosso português, são aqueles verbos que terminam em a, ir. No inglês, é só o to. To work, to love, to hate, to understand, to listen. Todos os verbos no infinitivo, nós colocamos o to. Então, aqui eu coloquei uma frase, ó, representada por um sujeito, nome. My friends. Olha o verbo to be, coloquei are, porque friends está no plural, o are é utilizado para plural, are going, o verbo ir no gerúndio, que é o going, mais um verbo no infinitivo, seguido de to. My friends are going to play soccer tomorrow. Meus amigos vão jogar futebol amanhã. Isso é uma certeza que nós temos, que vocês irão jogar futebol amanhã, por exemplo. Alguns exemplos do futuro imediato. Lá em cima nós colocamos I, am, you. Aí aqui tem a continuação, ó. He is going. Na verdade, o que é que o aluno precisa memorizar? O verbo to be. Porque para se formar o futuro imediato, é só uma sequência. O que a gente vai mudar apenas é só o verbo to be, ó. He is going to work. Eu tenho o verbo to be, o gerúndio e o verbo no infinitivo. He is going to work. She is going to work. It is going to work. We are going to work. You are going to work. They are going to work. Aí aqui ficou, ó, que esse aqui, me desculpa aí o erro, que esse I e you vem aqui pra cima, ok? Mas deu pra vocês entenderem, não é verdade? Então, observem aqui. Temos aqui, ó, verbo to be, to be, to be, to be, to be, to be, to be e to be. Então, para que exista o verbo to, para que exista o futuro imediato, é necessário aparecer na oração o verbo to be, o going mais o to, ok? Aí aqui eu botei alguns exemplos, ó. Larissa and Luana are going to visit their parents. Eu tenho aqui o sujeito. Eu tenho aqui o verbo to be, tenho o gerúndio, que é o going, e tenho o verbo no infinitivo e o complemento, their parents, e o complemento, ok? Outros exemplos aqui, ó. Larissa and Luana are going to visit their parents.
Aí o que é que a gente observa? Que normalmente quando nós vamos utilizar o futuro imediato, nós temos certeza, ou a gente supõe que vai acontecer, normalmente vai aparecer no final dessas orações alguns advérbios de tempo, que vai fazer referência a dias, hora, meses, anos, entenderam? Aí no caso, próximo mês, próxima semana, próximo dia, amanhã. Então aqui, ó, eu coloquei alguns desses advérbios. In next week, next month, in 2 hours, etc. Ok? Aí, como é que a gente faz aqui? Eu coloquei aqui que quando você não tem certeza que vai praticar uma ação, você utiliza o will, que a gente vai ver depois. Mas quando você tem certeza, você vai utilizar o futuro imediato com going to. A negative form, a forma negativa, como em todos os tempos verbais, é só acrescentar o not depois do verbo to be, que é o am, o are e o is. Você vai colocar o not depois destes verbos to be e seguir a regra, que é I am not going to listen in some moments. Eu não vou escutar em alguns minutos. Igor is going to fix the car in 10 minutes. O verbo to be, depois deles, acrescentamos o not. Eita, desculpa, não acrescentei o not aqui nem aqui. Mas a negativa é dessa forma. Você vai acrescentar o not depois do am, depois do is e depois do are. Not going to travel to London. É só acrescentar o not depois do verbo to be. Interrogative form, a gente só inverte. Coloca o verbo to be no início da oração, depois o sujeito, depois o going e depois o to, que é o infinitivo. Exemplo, am I going to study math in next class? E perguntei, eu vou estudar matemática na próxima aula? Is Igor going to fix the car? Igor vai consertar o carro? Are my brothers going to travel to London? Meus irmãos vão viajar para Londres? Eu poderia ter acrescentado aqui tomorrow, poderia ter acrescentado next month, entenderam? Então, isso é o futuro imediato. Eu espero que vocês entendam. Colocamos o verbo to be, am, is, are, no início da oração. E agora vocês vão praticar. Todo esse slide estão lá disponíveis para vocês lá no Google Classroom. E vocês vão praticar, responder essas atividades. Amanhã eu estarei online, ao vivo, para tirar as dúvidas no horário de nossas aulas, ok? Any question, se vocês preferirem, podem call me. 981-43-8035. Thanks for your attention. Beijo.